tá comigo por aqui, né, o meu querido amigo Silvano Gross, biólogo da prefeitura, o cara que eu tenho um carinho muito grande, que ontem à noite ainda me perguntou se por um acaso eu estaria de férias, né, tirando uns dias. E aí eu cheguei para ele assim e disse, não, tô te esperando lá amanhã. E hoje eu perguntei para ele, a primeira coisa, nem dei bom dia, mas tu acha que pobre tira férias, rapaz? Da onde? Bom dia, meu querido, bem-vindo. Bom dia, Rato, bom Vai que dia cola, quem né? nos acompanha. É uma satisfação grande, mais uma vez, estarmos aqui, iniciando 2024, e iniciando bem 2024, né, numa ótima companhia. É verdade. E às vezes as pessoas acham que a notícia não tem como parar. Até alguns colegas que têm mais tempo de casa ainda tiram uma folga. Tipo, o Celeomar Garcia está em Canasvieiras, né? Desde a virada do ano. É então, para quem pode, não é para quem pode. Já que eu tenho somente 6 meses de casa, eu tenho que aguentar pelo menos mais 6 meses, né? Para pegar um final de semana aí, quem sabe. Mas, enfim. Vamos lá então, nosso comentário com chuva. Chove neste momento em Camaquã, uma chuva torrencial. E olha, desde as 20 horas e 15 minutos de ontem, a chuva ela não para. É incessante, mas é bem tranquilinha neste momento aí. E a tendência é chover praticamente o dia todo, como está hoje aqui. E outra, não é só hoje, os próximos dias serão assim também. Meu querido, o que é que nós vamos iniciar o ano falando sobre? Vamos lá, vamos iniciar o ano falando sobre como o produtor rural e quando o produtor rural pode cortar vegetação. É um tema que sempre tem dúvida, é um tema que está sempre necessitando de informação, até porque é um tema que é difícil de ser trabalhado sempre de uma maneira mais regular, de uma maneira homogênea. Por quê? E às vezes nós técnicos somos meio que chamados de loucos, assim, porque sempre que o produtor rural pergunta, vem a resposta: depende. Porque depende de muita coisa. Então não é um tema que vai se esgotar hoje, mas é a necessidade da gente iniciar esse trabalho, pelo menos em linhas gerais, e ao longo dos programas a gente pode ir dando mais ênfase em um ou outro aspecto. Depende é sempre a resposta. Por quê? Porque assim como o remédio ele tem uma ação diferente em cada pessoa, a legislação ela tem uma ação diferente dependendo de cada caso. Então, uma determinada vegetação que numa propriedade rural, sob uma condição, ela é regida de uma maneira, em outra propriedade ela vai ser regida de outra maneira. Então, basicamente, a primeira coisa que todos os produtores rurais devem saber sobre a questão de corte de vegetação é que nós temos uma diferença entre árvores isoladas e árvores agrupadas. As árvores isoladas, elas são identificadas, analisadas e autorizadas o corte dessa forma, uma por uma, ou até mesmo num grupo de várias árvores, mas assim isoladas. E aí é aquela árvore. E aí, basicamente, nós teremos que saber qual é a árvore. E a partir disso, já o técnico que vai analisar o caso já vai ter condições de dizer para aquele proprietário rural se esta árvore pode ou não ser cortada. Aí, também dependendo do caso para o que necessita. Então, algumas árvores que isoladas no meio do campo, ela não vai ser permitido o corte, muitas vezes em função de estar próximo da propriedade rural, próximo da residência, por estar daqui a pouco oferecendo risco para a residência, o órgão ambiental pode sim autorizar o seu corte para que seja preservado o patrimônio desse proprietário rural e também para que seja preservada a vida daquela família. Então, em casos de risco, mesmo uma árvore que não pode ser cortada quando ela está isolada no campo,
ali ela vai ser permitido o corte. Mas nessas árvores isoladas, se nós estamos falando aí de identificação, nós temos que pensar que algumas árvores, elas requerem um cuidado maior e elas vão ter mais restrições quanto ao seu corte. E de que árvores nós estamos tratando? A primeira delas que nós estamos tratando aqui é a figueira. A figueira é uma árvore que ela tem uma proteção especial por lei, ela tem, entre outras coisas, ela é uma fonte de alimentação para a fauna e faz com que haja dispersão de outras árvores. Por isso, a legislação a protege tanto. Assim, caso haja necessidade de manejo de uma figueira, poda, abate ou transplante, haja necessidade de alguma forma de cortar alguma parte ou até mesmo toda a figueira, isso deve ser feito apenas depois de uma autorização do órgão ambiental, que dependendo do caso, dependendo de onde essa pessoa estiver, pode ser o órgão ambiental municipal, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente da sua cidade, ou, em alguns casos, até mesmo o órgão estadual. Então, Rato, além da figueira, nós temos também aí a questão da corticeira, a corticeira do banhado. Ela também é uma árvore protegida. Nós temos aqui na nossa serra aqui do município também uma outra árvore que é a corticeira da serra. Pelas informações de alguns ex-colegas que moram nessa região, me disseram que ali é muito comum o pessoal conhecer essa árvore como ceibo. Não era um conhecimento meu antes, mas ele me mostrou, e também a corticeira da serra é uma árvore protegida, então, por lei. Além dessas, nós temos aí também o pinheiro do Paraná, a araucária, e nós temos, além dessas, várias árvores que estão enquadradas como espécies em extinção. Nesse caso, eu não tenho conhecimento de que árvore é para saber se eu posso ou não posso cortar. E se eu posso cortar, em que condições eu posso cortar, a gente recomenda sempre o quê? Procura um técnico, seja ele um técnico particular, seja ele um técnico do órgão ambiental do seu município. Com isso, terá condições de saber, posso cortar ou não? Se posso cortar, preciso de uma autorização especial para aquele caso ou não? Ou posso realizar esse corte por conta própria? Assim, a gente tem segurança de que esse corte de vegetação poderá ser realizado sem nenhum prejuízo, sem nenhum ônus, sem nenhuma sanção, multa ou advertência que seja para o proprietário rural. Então, procura o técnico, verifica quais são as necessidades e, se haver a necessidade, então, de uma licença ambiental, esse técnico, seja ele particular, seja ele do órgão ambiental municipal da sua cidade, terá condições, então, de fornecer essa licença para que seja seguida pelo proprietário rural e ver quais são as condições que deve ser feita depois. Em alguns casos, aí, de acordo com os critérios do órgão, é necessário, após o corte, um plantio compensatório. Mas aí existe uma regra geral e algumas regras específicas. Vai depender de quantas árvores, principalmente, foi cortada. Aí, Rato... Eu até gostaria de te perguntar, tu falaste em algumas das árvores aí que são protegidas, uma delas, eu acho que uma das
Que é o ponto fundamental e acho que é uma das mais protegidas, que é a figueira, né? Sim. E a nossa região é praticamente tomada por figueiras. Mas tem uma também que tem uma proteção especial, que é o amaricá, né? A questão do amaricá é o seguinte, assim, ó, aí entra no outro critério que a gente está falando. Bom, nós temos o critério que é árvores isoladas. Quando nós vamos para o critério árvores agrupadas, nós temos aí que analisar daí não só cada árvore, mas o grupo de árvores que ela está compondo. No caso, o amaricá, ele é uma espécie pioneira. O que isso significa? Quando nós temos uma roçada que preparou uma lavoura, alguma coisa, aquilo ficou limpo, não é mexido por um tempo. A natureza vai tentar recompor, se ali era uma área de mata anteriormente, vai tentar recompor aquela mata. Na nossa região, uma das primeiras, se não a primeira árvore que vai aparecer é o maricá. E aí esse maricá, o que acontece com ele? Ele vai crescer porque ele tem, primeiro, a semente dele dispersa muito rápido e longe, por ser bastante leve. Segundo, ele tolera uma condição de solo degradado. Terceira, ele cresce com grande luminosidade, ou seja, sol forte, ele não precisa de sombreamento. Essas condições fazem com que ele consiga se adaptar àquela situação de que não existe mais nada ali. Ele cresce e ele vai dar condições para que a mata nativa fechada venha depois. Então, o que acontece? Quando esse amaricá está em grande quantidade, ele deve ser cuidado pelo seguinte: ele é o que vai dar condições para uma mata nativa posterior. Aí o órgão ambiental vai analisar, bom, quais são as condições desse amaricazal, que é como a gente chama, esse grupamento de amaricá. Se for amaricá puro, ou seja, nós consideramos, temos como comprovar, era lavoura e tem só amaricá, o órgão ambiental vai dar licença para esse proprietário e, na maioria dos casos, não vai ser nem ser necessário recomposição. Agora, se nesse grupamento de árvores aí de amaricá tivermos outras situações, outras árvores já emergindo, então nós temos aí outras árvores, pode ser gerivá, pode ser capororoca, cocão, então branquilho, aroeiras, então já começa a ter uma outra condição que aí já nós não estamos mais tratando de uma situação pura e isolada. Aí tem que ser analisado e ver, bom, que árvores que tem, quais os tamanhos, quantas tem de cada grupo, para saber, será que pode ser autorizado? E em muitos casos é autorizado ou não. Também, como eu disse, tudo depende. Por quê? Depende também. Está próximo de um arroio? Está perto ali, tem APP ou não? Então, isso vai ser analisado. Então, analisamos árvores ou isoladas ou agrupadas. Dependendo dos dois casos, nós temos como analisar de forma diferente. Podemos trabalhar, Rato, em outra oportunidade, trazer informações detalhadas sobre árvores agrupadas. Eu gostaria, pelo menos, que quem está nos acompanhando entendesse. Para árvores isoladas, figueira, corticeira, tem o caso também aqui, gerivá, ele não é uma árvore protegida por lei, mas o gerivá é uma árvore que ele tem que ter um tratamento especial, porque ele tem importância ecológica, até por uma questão da avifauna, e uma que é protegida por lei e que é muito comum na nossa região, às vezes a pessoa não dá importância, que é a questão do butiazeiro. O butiazeiro é uma espécie... Eu queria chegar no ponto... Porque ela é ameaçada de extinção. Por que aqui na nossa região nós não temos e ali na região de Tapes é a coisa mais linda que tem? Lá nós temos muito aqui, mas são árvores isoladas, principalmente por dispersão da avifauna. Os pássaros comem esse fruto e acaba dispersando a semente, e nós temos esses. Lá em Tapes,
acontece uma coisa que é única em Tapes. E por isso aquele lugar, ele como um todo, ele é protegido. Nós temos lá o que é considerado um butiazal. Então nós temos uma condição específica de que ali, naquele lugar, se criou ao longo do tempo uma condição única e exclusiva de que nós temos um agrupamento, e aí não é grande, é gigantesco, de butiás. E são espécies específicas, não são as mesmas espécies que nós temos aqui em Camaquã, por exemplo, embora temos algumas que estão em comum ali, e nós temos registro, inclusive, de espécies que são ali, que se fala como se fosse um cruzamento entre mais de uma espécie, são híbridos ali. Então, nós temos uma condição toda específica que não só é uma questão de proteção daquelas árvores, mas nós temos toda uma fauna associada, tem animais que só vivem naquelas condições. Então, por isso que aquele lugar, além de ser tão bonito, ele é tão importante e por isso é necessária a sua preservação. Então, nós sabemos que tem um trabalho muito grande do pessoal da região em termos de atrativo, em termos turístico ali naquela região, para aproveitar essas belezas naturais. Nós temos aí do governo do estado, já foi feito estudos há alguns anos atrás, foram lançados livros sobre aquela região em parceria com universidades. Então, ali é uma questão bem específica. No nosso caso, por exemplo, que estamos aqui em Camaquã, mas mesmo em outros lugares, temos que saber, butiazeiros, ali aquela árvore isolada. Ah, mas eu trouxe uma muda, eu coloquei aqui, está no meu pátio. Não importa, ela é uma árvore ameaçada de extinção e, sob o olhar da lei, ela é protegida e ela deve ter, para mesmo que eu queira retirar de um lugar e levar para outro, eu preciso de uma autorização, assim como a figueira, assim como a corticeira, assim como outras árvores. Então, na dúvida, não tem esse conhecimento se pode ou não pode, procure um técnico particular, um biólogo, um agrônomo, procure o técnico do órgão ambiental do seu município, que eles terão condições de dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode, e se pode, o que é necessário para fazer esse manejo nessa árvore. Muito legal mesmo, muito interessante. Bom, semana que vem nós retornamos então, e se tu quiser continuar nesse segmento de árvores que podem ser plantadas, que são protegidas por lei, porque aí nós vamos entrar eu quero entrar aí neste ponto destas árvores que nós temos aqui em Camaquã, que são plantadas à beira da calçada. Temos que falar também da parte urbana também. Bater um papo sobre isso aí já ainda no segmento, porque são muitas árvores e muitas delas cresceram lindas, outras não cresceram, não desenvolveram, e outras atrapalham, outras estão tranquilas, outras tomam conta da tubulação, outras não. Aí a gente pode bater um papo sobre isso aí. E aí já adiantando, né, Rato, já pegando esse gancho aí para a gente finalizar, mas que aqui também na parte urbana nós temos uma situação que é a maioria da nossa arborização ela estava preparada por uma altura de rede que hoje em dia não temos mais. Nós temos aí principalmente a questão da internet. Tem muitas empresas de internet a cabo aí que estão utilizando os postes de energia elétrica para passar e levar essa fiação para levar então a internet à nossa população, que é importante hoje em dia, é essencial. O pessoal está nos acompanhando com o uso da internet, então assim, é necessário, mas ela trouxe um problema que então baixou a altura dessa rede e isso já acaba tendo uma interferência. Então é um assunto que nos próximos programas também nós podemos tocar nisso, mas ficamos devendo aí para o nosso produtor rural a situação das árvores quando elas estão agrupadas, e aí traremos um pouco mais de informações mais detalhadas e também, bom, eu posso cortar, o que eu tenho que fazer depois? Quais são as minhas obrigações em termos de compensação ambiental?
traremos essas informações nos próximos programas. Show de bola, meu querido. Obrigado, Silvano. Feliz 2024. Até semana que vem. Obrigado a quem nos acompanha. Um ótimo final de semana, uma ótima resto de semana aí, um ótimo janeiro para todos.